Oi pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer enorme estar aqui novamente, tá? Meu nome é Erika Vale e eu tô aqui para conversar um pouco com vocês, falar um pouco para vocês sobre o tema da nossa proposta número 1 de redação, tá certo? Cujo tema era o quê? A banalização do HIV nos dias atuais. O título era esse, tá certo? Por que a gente escolheu esse tema em especial? Porque a gente acredita que seja um tema bastante relevante, né? O HIV, ele ainda existe, né? Ele não tem cura, tá certo? O que é que aconteceu? O que é que a ciência conseguiu fazer no decorrer dos anos, desde o seu descobrimento lá, do descobrimento do vírus, do contágio, lá nos anos 1980, por ali, certo? Por aquele entremeio. Olha a história aí, certo? O que a ciência conseguiu encontrar foi a combinação de remédios para que houvesse, né, a partir dessa combinação de remédios, o paciente afetado pelo vírus ele tivesse uma vida prolongada, certo? Então a doença controlada. É certo que as pesquisas científicas dizem que isso varia de paciente para paciente, tá certo? Mas esses coquetéis, que é essa mistura de remédios, fez com que o vírus ele ficasse controlado, as infecções que o vírus causa no organismo, né, da pessoa infectada, elas ficassem controladas ali, enfim, tá certo? Isso a gente pode tirar disso tudo é que está controlado, certo? O HIV é controlado. O HIV ele é transmitido sexualmente, né? E através de contato com as mucosas, tá certo? Transmissão sanguínea também, tá bom? Mas existem pessoas hoje em dia que convivem, né? Que tem o vírus no seu organismo, que tem o vírus, certo? E elas convivem normalmente, elas vivem normalmente, né? É claro que com algumas limitações, como toda pessoa portadora de algum tipo de problema de saúde, tá certo? Então, assim, por que mais uma vez que a gente trouxe esse tema para vocês? Porque a gente acha importante que vocês reflitam e possam fazer um paralelo com o que está acontecendo atualmente, né? Com esse drama todo que a gente está vivendo, que a sociedade está vivendo agora, que é o quê? Que é a pandemia do Covid-19, né? Que está deixando o mundo todo em alerta, tá certo? Então, vocês podem pegar isso com um paralelo e escrever sobre isso. Pessoal, mais uma vez, muito importante que vocês lembrem da estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá certo? É introdução, você apresenta o teu tema, desenvolvimento é o espaço que você tem para dar os exemplos, para fazer citações e colocar fatos históricos, tá certo? Especificamente nesse tema, né, a gente fala do HIV, certo? A banalização do HIV nos dias atuais, vocês podem citar a história dele, né? Qual é o percurso, qual foi o percurso que ele teve lá no descobrimento dele até os dias atuais, o que foi que a ciência conseguiu, tá certo? Qual é o espectro de alcance desse vírus e quais são os países que ele está controlado, que ele é mais controlado, qual é a população, qual é a faixa etária que ele tem sido detectado, certo? Então, assim, mais uma vez, é importante que vocês se atentem às regras, tá certo? A gente precisa ter domínio do que está escrevendo. Para isso, vocês precisam pesquisar, tá bom? Então, não adianta você pegar um tema desse que tem N possibilidades, tá certo? A banalização. O que quer dizer a banalização? Deixa pra lá, certo? Não tem tanta importância. No entanto, as propostas textuais que eu mandei para vocês, os textos motivadores, eles trazem dados que mostram que a AIDS ela ainda está aí. As pessoas ainda estão morrendo, apesar do vírus
e está controlado, certo? Apesar da epidemia ter sido controlada, certo? Mas se não tiver os cuidados necessários, as pessoas vão se contaminar mais facilmente, tá ok? Percebem o paralelo que vocês podem fazer, tá bom? Então a gente tem assim, é uma doença comum, as pessoas aprenderam a conviver com ela, mas ela é uma doença, ela é provocada por um vírus, certo? E aí, a gente tem várias doenças aí que a gente convive, elas estão na sociedade, certo? A gente tem a gripe H1N1 que a gente teve, muita gente que morreu aí, assim que ela surgiu, tá certo? Então, as pessoas ficam gripadas em determinados tempos, épocas do ano, tá certo? Vocês sabem disso. Então, existem várias doenças que não têm cura, elas têm controle, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro tema, certo? Quem ainda não fez a redação, pode utilizar essas dicas que eu dei aqui para fazer o teu rascunho, fazer a sua redação e mandar pra gente naquele e-mail que tá aqui, certo? Vai estar no final desse vídeo para que vocês possam enviar pra gente corrigir, tá ok? Então, fiquem bem e a gente se vê. Um abraço!